um golpe de Estado que estava sendo orquestrado foi estancado pela liderança do presidente Lula. Eu queria que você fizesse uma análise, Padilha, se possível, do que foram esses primeiros dias de governo, né? Porque eu cubro jornalismo desde 1987, lá em Bolinha, 88. Eu acompanhei todas as posses presidenciais de alguma maneira, ou cobrindo as posses dentro, nos locais onde elas aconteciam, ou trabalhando em veículos, né, falando do que acontecia. Os 100 primeiros dias, a gente fazia organizava um banco para comparar com o governo anterior. Na época, o jornal não tinha nem computador, Padilha. Você ia para o SEDOC, separar as matérias dos 100 primeiros dias do governo anterior para comparar com os desses 100 primeiros dias. E não tem, nessa história, eu não tenho registro, nessa história recente, de 17 primeiros dias tão intensos na história da República. Então, eu queria começar por aí, já que você está na articulação política, imagino que deva estar sobrado muita coisa para ti. Rovai, Dri, eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico do país, né? Eu quero dividir esses primeiros 17 dias, eu diria assim, em três momentos, né? Primeiro, a gente viveu um dia histórico que foi o dia da posse do presidente Lula. Se a gente for relembrar tudo que passou o presidente Lula, tudo que o Brasil passou com o Bolsonaro e o bolsonarismo, tudo que foi a postura do Bolsonaro nesse momento de transição, ter fugido do país, a gente ter aquele dia que nós tivemos, a imagem, a mobilização popular, ter conseguido fazer uma posse como aquela. Vamos lembrar que há um ano atrás, muita gente tinha dúvida se o presidente Lula ganhasse as eleições, se ele ia conseguir tomar posse, né? Se o país não ia ter um golpe antes, né? Se isso ia ser impedido ou não. Então, primeiro, eu acho que tem um valor histórico muito forte. Aquele dia, a imagem do povo subindo, entregando a faixa, são coisas que eu acho que vão ficar para a história do país, daquelas imagens que a gente vai se lembrar para sempre. Quem viveu, vocês estavam aqui, quem viveu dos vários ângulos, né? Coisa inesquecível e muito forte, né? E é muito simbólico o fato do presidente Lula, no seu primeiro dia de trabalho, que foi na segunda-feira, logo depois da posse, ele ter se reunido com 19 presidentes ou vice-presidentes, já construindo acordos bilaterais, ações bilaterais, o que é um número maior do que o Bolsonaro reuniu em 4 anos de governo. Em um dia, o presidente Lula fez mais reuniões internacionais no primeiro dia de governo que o Bolsonaro fez nos 4 anos. Eu falo que quando o Bolsonaro era presidente da República, Rovai e Dri, os líderes internacionais saíam da sala, cruzavam a sala para não cumprimentar o Bolsonaro. O Lula assumiu, os líderes cruzaram o oceano para vir conversar com o presidente Lula. Então, acho que tem essa primeira dimensão dessa data. A segunda dimensão que tem a ver com essa primeira data da posse são as primeiras medidas do governo. Tanta coisa aconteceu que às vezes a gente nem teve tempo para discutir e detalhar as primeiras medidas do governo. O governo começa, né, com uma ação muito forte sobre o fim do sigilo de 100 anos, né? Então, uma revisão de todos os decretos de sigilo. O primeiro ato do presidente Lula é esse. No primeiro ato tem medida provisória que garante recuperação dos recursos do Farmácia Popular, recursos para assistência social. Hoje a população que recebe o auxílio emergencial está recebendo hoje R$600 hoje ao dia. O pessoal que vai lá retirar no banco, ou que está recebendo direto, recebe hoje R$600 por conta da ação do governo do presidente Lula já, porque não ia ter esse dinheiro. O Bolsonaro não deixou o dinheiro para R$600. Hoje começa o programa, né, vai ser detalhado esse cronograma de busca ativa, de identificar as crianças para ter R$150, né, a partir dessa medida provisória que é assinada no primeiro dia de governo. No primeiro dia de governo, o presidente Lula retira várias estatais que estavam no programa de privatização. É um ato do presidente Lula. No primeiro dia de governo, ele recria instrumentos fundamentais da proteção ambiental do país, seja o CONAMA, né? Reinicia o plano de desmatamento zero, encaminha para o Ministério da Cultura uma medida rápida, imediata de revisão da Lei Rouanet, né? Dá para a Secretaria-Geral a responsabilidade de criar o programa
pró-catadores, para a população, os trabalhadores de material reciclável. Ou seja, tem um conjunto de medidas no primeiro dia, com uma posse de ministros e ministras que, pela primeira vez, Rovai e Idriss, você tem ministros e ministras de todas as regiões do país. É o primeiro governo que inicia com ministros de todas as regiões do país, com o maior número de mulheres que já teve. Não é o ideal ainda, a gente precisa avançar muito mais. Maior número de negros, não é o ideal, a gente precisa avançar muito mais. E maior número de partidos indicando quadros para o governo, né? Então, eu acho que é muito marcante, também no primeiro dia, além da posse, as primeiras medidas do governo, né? E a terceira dimensão foi o fato de a gente ter estancado um golpe que estava em curso no país. No dia 8 de janeiro, uma decisão firme do presidente Lula de fazer uma intervenção federal na área de segurança do GDF estancou um golpe que estava programado no país. Quando começou a crise aqui no dia 8 de janeiro, no domingo, eu fui direto para o gabinete do ministro Flávio Dino, na Justiça, para a gente conduzir a crise de lá. Quando o presidente Lula tomou a decisão da intervenção federal, a gente já tinha a informação naquele momento, Rovai e Idriss, de que mais de 100 ônibus estavam vindo a caminho de Brasília. Alguns foram bloqueados por uma ação importante que nós acionamos do governador Caiado, que é uma liderança de oposição aqui no estado de Goiás, que fez todo o bloqueio nas estradas que impediram ônibus que já estavam chegando em Brasília. Tinha uma ação coordenada por parte desses terroristas, de quem estava planejando um golpe no país, né, que a partir da invasão, da ocupação, da tomada por terroristas da Suprema Corte, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, iam movimentar pessoas para vir para Brasília e outras ações poderiam estar em curso, né? Inclusive, talvez estivessem programando uma volta do Anderson Torres, talvez estivessem programando uma volta do Bolsonaro. Existia, para mim, está cada vez mais nítido que existia um golpe em curso no país, que ele foi estancado com a decisão do presidente fazer a intervenção federal, que a partir dali a gente passou a conduzir a ação, inclusive, sobre a PM de Brasília, que fez as ações de desocupação do Palácio do Planalto, do Congresso e do STF a partir daquele momento. Em 24 horas, uma reunião com os 27 governadores do país e os 3 poderes, dando uma resposta institucional à tentativa do golpe. Em 48 horas, aprovação pelo Congresso Nacional do decreto da intervenção, consolidando uma resposta institucional ao golpe que estava em curso, né? E, na minha opinião, a gente só vai afastar a possibilidade desses movimentos golpistas acontecerem no país se caminharmos agora, né, que está sendo feito, para a investigação e punição dos responsáveis. Quem financiou, né, o Ministério da Justiça e Polícia Federal já tem as informações, a AGU tem as informações de quem organizou, quem dirigiu essa tentativa de golpe à democracia no país. Então, eu diria essas 3 dimensões desses 17 dias de governo, quer dizer, primeiro, momento histórico da posse. Segundo, no próprio dia da posse, né, um conjunto de medidas que já estão em curso no país. E terceiro, com a força política do presidente Lula, sua capacidade de liderança, de ampliação, termos vivido um momento histórico no dia 8 de janeiro, onde um golpe de Estado que estava sendo orquestrado foi estancado pela liderança do presidente Lula e pela nossa capacidade política de dar uma resposta institucional, da sociedade, articulação internacional, que interrompeu um golpe que estava em curso no país, né? Então, para fazer uma avaliação desses primeiros 17 dias, eu diria isso, inicialmente, para a gente dialogar aqui com quem está nos acompanhando na foto.